povo de Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja amada de Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, Senhor, agradeço ao nosso Deus por essa riquíssima oportunidade e privilégio estar aqui nessa noite especial, compartilhando a mensagem com a igreja de Cristo que se faz presente aqui. Amém? Glorifica a Deus pelas vidas e a presença de todos, em nome de Jesus. Queria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 23. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebereis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discerniram o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Vamos ler só até aqui, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, está aqui, meu Senhor, a tua santa palavra. Palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, meu Deus, e nesta hora eu te peço, em nome de Jesus. E esta palavra, meu Deus, venha ser ministrada e conduzida pelo teu santo e amado Espírito a cada coração presente aqui nessa noite. Ó Deus, para o teu povo, a tua igreja, para que todos nós possamos, meu Deus, sermos edificados através desta palavra. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, nesta hora nós repreendemos, neutralizamos tudo aquilo, meu Deus, que tem te impedir. Esta palavra chega ao coração da tua amada igreja. Ó Deus, mais uma vez, eu me coloco aqui diante de ti, como simples servo, com total dependência tua, Pai. Por isso, nesta hora eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha me usar conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai. Ó Deus, porque tudo que foi feito e ainda será feito aqui neste lugar, será sempre para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Podemos se sentar em nome de Jesus, irmãos. Queridos, a maioria dos irmãos, eu acredito, que saiba que no culto de Santa Ceia, normalmente a administração ela é reduzida. Na verdade, o culto de Santa Ceia, o pregador ele traz aqui uma simples saudação.
Por quê? Porque logo depois nós teremos a ministração da Santa Ceia. E queridos, quando nós vamos fazer essa saudação, quando nós viemos trazer essa saudação no dia de Santa Ceia, essa saudação é feita através do ensino de uma palavra que Deus ele vai nos direcionar. E é qualquer palavra. O que eu quero dizer? Que o culto de Santa Ceia, o pregador, ele não é obrigado a fazer essa saudação em cima da palavra que fala da Santa Ceia. É o que Deus o direcionar. No último domingo de Santa Ceia, alguns irmãos lembram qual foi a palavra que foi ministrada aqui? Alguém lembra quem foi o pregador? Vamos lembrar. Pastor Nilton. Foi essa mesma palavra. Talvez alguns irmãos estejam pensando, mas pastor, há um mês atrás o senhor está querendo que eu lembre quem foi o pregador? Qual foi a palavra? Um mês. Pois é, irmão. Mas se eu perguntar aqui, quem foi que pregou na última quarta-feira? Qual foi a palavra que foi ministrada? Eu tenho certeza que tem irmãos que não vai lembrar. Se eu perguntar quem ministrou aqui na sexta-feira, talvez lembre quem ministrou. Mas a palavra, muitos não vão lembrar. É uma coisa, irmão, que infelizmente está acontecendo no nosso meio, no meio do povo de Deus. Estamos deixando de dar importância para aquilo que devemos dar. Lembrando, nos preocupamos com tantas coisas, mas as coisas de Deus estamos deixando para depois. Estamos esquecendo e muitos não estão dando a importância devida. Pastor, não foi dito aqui. Pastor Nilton ministrou em cima dessa mesma palavra. E eu, quando fui orar a Deus e pedi a Deus para que me desse uma palavra para estar ministrando nessa noite, e Deus me levou para esta palavra. E quem é pregador aqui sabe que, não sei porquê, às vezes a gente tem essa mania de querer contestar a Deus. Nós oramos, pedimos a palavra, Deus nos direciona, nos dá a palavra, e muitas das vezes, Senhor, por que essa palavra? Se nós oramos e pedimos, e foi o que aconteceu, eu falei, mas Deus, mas essa palavra foi ministrada na última ceia. Mas o que Deus quer, amados irmãos, nessa noite, que eu venha apenas acrescentar algumas coisas da ministração que foi feita no último domingo de Santa Ceia. É porque eu tenho certeza, o pastor Nilton ministrou essa palavra. Eu tenho certeza que ele tinha muito mais coisa a falar, a dizer, a ministrar. Mas hoje, como eu falei, o tempo é curto. Então hoje eu queria só estar acrescentando, ou dando continuidade. A ministração foi feita aqui no último domingo de Santa Ceia. O pastor Nilton, ele ministrou aqui, amados irmãos, onde ele falou que nós, como servos de Deus, como cristãos, não podíamos vir para a Santa Ceia do Senhor de qualquer forma. Foi ministrado aqui, amados irmãos, que se faz necessário que eu e os senhores façam um autoexame. Não é porque eu quero, não é porque o pastor Nilton quer, o pastor Agostinho, o pastor Roberto, não. A palavra do Senhor nos diz aqui: examine-se o homem a si mesmo. Então foi ministrado aqui na última Santa Ceia, para que nós viéssemos cear com o Senhor. Nós precisávamos, irmãos, fazer uma autoanálise, fazer um autoexame, olhar para dentro de nós
para ver que está a nossa vida como cristão. Ver o que realmente está em nossos corações e nossas mentes. E foi ministrado aqui que essa reflexão, esse autoexame, nós não devemos fazer somente no culto de Santa Ceia, na noite de Santa Ceia. Foi ministrado aqui, irmãos, nós precisamos fazer essa reflexão, esse autoexame, constantemente, diariamente, não é só no dia da Santa Ceia. Foi falado aqui, irmão, foi ministrado, que nós precisamos, se temos algo com o irmão, e precisamos acertar, precisamos pedir perdão ao irmão A, irmão B, irmão C. Precisamos pedir perdão primeiramente a Deus, depois aqueles que talvez por uma palavra, um gesto, um pensamento, nós entristecemos. Então foi dito aqui que é necessário, quando viéssemos cear, precisávamos fazer esse autoexame. Precisávamos tirarmos aquilo em nossos corações de mente que não esteja, não agrade ao Senhor. Foi falado aqui, irmãos, que em cima do que a Bíblia diz aqui, que a gente não pode sentar na mesa e cear de qualquer forma, de maneira indignamente, como diz aqui a palavra do Senhor. E repetindo, esse autoanálise é todos os dias, diariamente. E aí eu estou falando aqui de Santa Ceia, domingo de Santa Ceia, culto de Santa Ceia. E aí eu pergunto, o que é Santa Ceia? Ou o que significa Santa Ceia? Puxar, fazendo um resumo. A Santa Ceia, ela é uma representação daquilo que foi feito por Cristo na cruz do Calvário. A Santa Ceia é uma representação do sacrifício de Jesus, feito ali na cruz, por mim e pelos senhores. A Santa Ceia, meus irmãos, é também um símbolo da nova aliança que foi feita entre Deus e o homem. E aí eu pergunto, e por quê? E por que é obrigação nossa participarmos da Santa Ceia, do culto de Santa Ceia? Por que nós devemos participarmos, irmãos, da Santa Ceia? Por quê? Queridos, a Santa Ceia foi instituída por Jesus. Ela foi instituída pelo próprio Jesus. E Ele nos ordenou que nós viéssemos repetir, fazer a Santa Ceia até a volta dele. Ou seja, irmãos, a Santa Ceia é uma ordenança do Senhor. A Santa Ceia é uma ordenança do Senhor para mim e para os senhores. No contexto teológico evangélico, vai nos dizer, amados irmãos, que Jesus, ele deixou duas ordenanças para o teu povo. Duas ordenanças para a tua igreja. Quais são essas ordenanças? Primeiro, batismo nas águas. Primeira ordenança do Senhor.
Lá no final do livro de Marcos, vai dizer: o Senhor vai mandar que nós viéssemos fazer o ir, pregar o Evangelho para todas as criaturas, para todas as nações, e aquele que crer e se batizar será salvo. Então, a ordenança do Senhor batismo nascerá nos irmãos. É a primeira ordenança do Senhor. Mas o batismo nas águas, irmãos, é um evento que ele deve acontecer apenas uma vez na vida do cristão. O batismo nas águas é só. Efésios 4, 5 vai dizer: a uma só fé, ao só batismo. E qual é a outra ordenança? Santa Ceia. Aí é o contrário, irmãos. A Santa Ceia é o contrário do primeiro. A segunda ordenança é o contrário da primeira ordenança. A primeira, o batismo, só deve acontecer uma vez. Santa Ceia, a segunda ordenança do Senhor, ele diz que esse ato ele deve acontecer constantemente nas nossas vidas até a volta dele. É constantemente, irmãos. Então, queridos, nós estamos aqui. Nós precisamos, devemos participar da Santa Ceia, porque é uma ordenança do Senhor para nossos filhos. Nós precisamos, amados, estarmos aqui também, porque todas as vezes nós comemos, bebemos os elementos da Santa Ceia, nós estamos dizendo que nós cremos, que nós acreditamos e somos gratos por saber que o Senhor Jesus entregou seu corpo e seu sangue por mim e pelos senhores. Então, queridos, eu quero falar para os senhores nessa noite, pedir para todos, irmãos, em nome de Jesus, nós, todos nós, povo de Deus, no geral, irmãos, nós precisamos querer, nós precisamos desejar, nós precisamos ansiar para estar em todos os cultos de Santa Ceia. Precisamos, irmãos. Precisamos termos alegria, prazer em estar presente em todo o culto de Santa Ceia. Infelizmente, irmão, não é isso que nós estamos vendo hoje. Não é isso. Infelizmente, hoje nós temos visto no meio do povo de Deus irmãos que, por qualquer motivo, estão faltando o culto de Santa Ceia. Santa Ceia é uma ordenança, irmãos. Qualquer motivo. Eu sei, queridos, que é claro que tem irmãos que faltam porque há verdadeiro motivo. É um motivo que não tem como mudar. Eu sei isso. Mas hoje também nós sabemos, irmãos, que tem irmãos que faltam por qualquer motivo. Queridos, a Santa Ceia é uma ordenança. O Senhor, nós precisamos nos esforçar, precisamos querer. Se acontecer um empecilho, vamos correr atrás, vamos orar, vamos apresentar para o Senhor. Alguns anos atrás, eu ainda não era desse ministério.
trabalhava na empresa, e todo mês eu tinha que tirar um plantão de 24 horas. Esse plantão era sábado ou domingo. Durante a semana eu tirava mais. Mas finais de semana era uma vez por mês. E aí eu lembro que eu conversei com o Luiz Charante, um colega meu, expliquei para ele, era servo de Deus, se tinha como nos finais de semana ele me colocava no dia sábado. Porque de domingo tinha pouco de manhã e pouco da noite. E com a gente eu conversei com ele, disse, não, tudo bem, eu posso colocar. Mas eu falei com ele, desde quando não prejudica ninguém. Mas ele falou, não, porque a turma aqui, quase todos não eram cristãos, então eles preferiam, irmãos, folgar aos sábados, que é o dia da lá, do que folgar no domingo. Então não tinha problema nenhum, ele sempre colocava aos sábados. Os domingos estava sempre livre. E aconteceu em uma ocasião que houve lá uma mudança. E aí, de repente, quando eu fui ver a previsão, chegava a previsão 20, 15 dias antes, eu fui ver que o nome estava no domingo. Se misericórdia. E quando eu fui ver qual era o domingo? Primeiro domingo do mês. Aí eu fiquei desesperado. Aí eu fui lá conversar com ele. Ele disse, olha, infelizmente eu não posso fazer nada. Porque veio de cima uma mudança e eu me pedi. E ela diz, porque ele sempre, quando ele pôde, ele sempre. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Aí é claro, eu comecei a falar com os colegas, aqueles que estavam no sábado. E todos eles disseram que não podiam trocar. Meu Deus, e agora? Fui começar hoje no domingo, trocar o domingo. Disseram que não podia. E a pessoa teve desespero, o tempo foi passando. E existe um prazo. Tem que ser no mínimo de 3 dias antes do plantão, para poder fazer troca. 3 dias antes, ou 2 dias antes, não faz mais. E o tempo foi passando, irmãos. E eu não conseguia, eu pedia, ninguém ia trocar, e disse, meu Deus, e agora? Você já sei. Eu vou oferecer 2 plantões. Eu vou trocar plantão no final de semana. E quem trocar comigo, eu tiro um plantão durante a semana. E aí troquei 2 plantões por 1. Mesmo assim, não consegui ter. E aí o tempo foi passando, e o desespero, e se meu Deus, e agora? E aí eu ofereci a troca de um plantão no final de semana e mais 2 durante a semana. Não consegui, não podia. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí eu botei. Aí botei 3 plantões, botei 2, ofereci 2, final de semana, e mais 1 durante a semana. 3 plantões por 1. E não achei ninguém para trocar, irmãos. E aí eu lembro que estava ali já no limite do tempo. E eu entrei, estava tomando banho e chegou ali debaixo do chuveiro. Eu comecei a chorar. Comecei a só imaginar que ia estar fora do culto de Santa Ceia. Comecei a chorar. Eu comecei a falar com Deus. Senhor, eu fiz o que eu podia. Fiz o que eu podia. Mas o Senhor, conhecedor de todas as coisas, sabe que eu vou voltar, mas porque não achei ninguém para poder trocar. E aí eu comecei a chorar ali, falei com Deus e saímos. Dia seguinte, o Charles me ligou. Me ligou e foi no limite ali, do tempo. Ele me ligou e desesperado, ele falou para mim, Nasa, você conseguiu trocar de serviço? Eu disse, não. Ele, rapaz, é porque eu estou em um sábado e surgiu uma situação aqui, eu preciso que alguém tire para mim desse sábado. Se você tirar o sábado, eu tiro no domingo para você. Eu disse, não, pode trocar comigo.
Estou falando isso aqui, irmão, não é para querer gloriar. Não. É porque nós precisamos. Precisamos querer. Porque quando nós, verdadeiramente, queremos, desejamos, ansiamos em estar aqui, vai acontecer, talvez, alguns empecilhos, mas nós temos que fazer o possível. Eu falei, tem que nos esforçar. Fez tudo o possível. Não funcionou? Pronto, conversa com o papai, eu o possível com ele. Então ele faz o mês todo, irmãos. Só faltei implorar para aqueles colegas, não podiam. Não chegou ali no finalzinho, mas por quê? Não sou melhor do que ninguém, eu sempre falando aqui. Eu tenho um monte de defeito, mas eu sei que Deus, Ele olhou ali no coração. Ele viu ali realmente a vontade, o desejo de estar ali. E Deus ali, Ele operou o sobrenatural. Então, irmãos, quando nós queremos, apresentamos para Ele, eu tenho certeza, Deus, Ele vai dar um jeito. Então, em nome de Jesus, irmãos, não falte em culto de Santa Ceia. Não falte. Como eu falei, Santa Ceia é uma ordenança do Senhor. Eu vou ler algo que, meu Deus, o horário está. Eu vou ler aqui algo que eu anotei para poder finalizar. Irmãos, eu botei aqui, queridos, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós teremos, foi ministrado isso aqui, na última ceia, nós teremos 4 oportunidades. A primeira oportunidade, irmãos, nós vamos ter quando nós participamos do culto de Santa Ceia. Primeira oportunidade é olhar para trás. Olhar para trás e vermos o sacrifício de Jesus que foi feito por mim e pelos senhores. Olhar para trás e ver o Senhor Jesus morrendo em nossos lugares, e sermos gratos a Ele. Segunda oportunidade, irmãos, olhar para dentro de nós mesmos. Vamos fazer a autoanálise e ver como estamos por dentro, ver o que há em nossa mente, em nosso coração e como está a nossa vida espiritual. Terceira oportunidade que vamos ter, irmãos, é olhar para frente, olhar com esperança, olhar com fé, com a certeza de que Ele voltará para buscar a tua igreja. E a quarta oportunidade que nós vamos ter é olhar para trás e ver os nossos amados irmãos e abraçá-los e entender que nós não somos mais importantes do que ninguém e devemos cuidar um do outro. Amém? Então essa é a saudação que Deus colocou no meu coração para trazer para a amada igreja, porque foi ministrado aqui pelo pastor Nilton. Como nós devemos vir para estar participando da Santa Ceia. Hoje eu trouxe aqui rápido, de uma maneira resumida, porque nós devemos participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Vamos estar agora ministrando a ceia do Senhor. Eu queria convidar aos amados irmãos que vão estar distribuindo a ceia, os diáconos. Amém? Vou estar chamando aqui também todos os ministros presentes aqui.
a igreja, os pastores, presbíteros, evangelistas, missionários e missionárias,